Vamos ler a palavra de Deus. A partir daqui, meditarmos sobre esse tema, adoração. Temos visto na escola dominical, a partir do livro de Amós, e agora vamos ver no contemporâneo de Amós, Isaías, o mesmo tema que é tão importante. Nascemos para adorar o nosso Deus. Devemos crescer em fé, em confiança. Quanto mais conhecemos a Deus, mais crescemos na adoração, na fé, na entrega, no amor. Como podemos adorar quem não conhecemos? Então vamos ler esse texto, onde o profeta é usado por Deus ali condenando o culto hipócrita. Esse é o tema, pelo menos aqui na minha tradução, é uma condenação divina ao culto da época, uma época difícil para o povo de Deus, Judá, Jerusalém, e que o culto estava sendo observado, as regras, as leis, os sacrifícios continuavam, mas não estava agradando a Deus, porque era hipócrita, era só de aparência, era só pelo ritual. Então, nós, através desse tema que temos estudado aqui na igreja, a intenção é essa, cada um de nós revisar a sua teologia, o conhecimento de Deus, revisar o que estamos fazendo no culto, qual nossa atitude diante de Deus, será que estamos alheios ao culto ou estamos ali participando em espírito, em verdade, em sinceridade, estamos crescendo em amor, estamos crescendo em amor a Deus, estamos crescendo em comunhão com os irmãos, temos a consciência que Deus está aqui, Jesus continua, ele venceu, morreu, venceu, ressuscitou, mas ele continua ativamente na igreja. Ele é digno de adoração, ele é que nos conduz ainda hoje ao Pai. O culto só é aceito por causa de Jesus, em espírito e em verdade, por meio dele. Não pelo nosso ritual, não pela nossa obediência somente, mas por meio de Cristo tudo faz sentido. A obediência, a fé, a entrega, o amor, tudo é aceito por causa dele. Claro que tem um lado humano da entrega, da obediência, de prostrar-se, de admirar-se diante do Senhor, mas se não for por meio de Cristo, não conseguimos adorar a Deus. Então vamos dar uma lida nesse texto e a partir daí aprender algumas questões sobre esse tema. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que também estendeis as mãos, versículo 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Oremos mais uma vez. Senhor, ensina-nos a te adorar, queremos crescer na fé, no conhecimento de Deus, no culto, que nós todos juntos possamos progredir na adoração. Nós nascemos para adorar o nosso Criador, nosso Senhor, a quem amamos, aquele que tem um plano maravilhoso para nós, aqui e eternamente adoraremos, o eterno Senhor. Aqui estamos para te adorar, recebe nossa adoração, nossa entrega, nosso amor sincero, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu vou começar falando um pouco aqui de outro texto, de Gênesis 22, rapidamente, mas logo eu chegarei no texto de Isaías novamente, que peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta em Isaías. Então, esse tema adoração, aqui nós vemos várias lições, mas eu quero lembrá-los de Abraão antes disso. Abraão, em Gênesis 22, é um modelo de adoração. Deus o prova, ali na adoração, Deus o prova e pede o seu filho, único filho, filho amado, filho da promessa. Havia promessas sobre Abraão. Da descendência de Abraão viria o Cristo, o Senhor abençoaria, multiplicaria aquela nação. Então era muito importante aquele filho. E Deus pede no meio de uma adoração e ele diz: eis-me aqui. Ele entrega, ele confia, ele obedece. Ele creu em Deus, ele amou a Deus mais do que qualquer coisa, mais do que o seu próprio filho. Isso é adoração. É quando a gente, através da adoração, nós respondemos quem amamos mais. O que é que está no nosso coração? A quem amamos mais? Essa é a resposta que temos que dar a Deus, essa é a resposta no meio da adoração. O que é que está em primeiro lugar no nosso coração? Abraão mostrou, pelas suas obras e pela sua fé, que era Deus que governava a sua vida, não seu filho, não os amores, porque nós temos muitos amores. Nosso coração é cheio de amores, de ídolos, e é na adoração onde a gente entrega, onde a gente, às vezes, tem que renunciar qualquer coisa que o Senhor nos pedir, porque Deus é nosso maior amor, o amor primeiro. E ao renunciar, é um dos pontos que Abraão faz, é a entrega, é a obediência. Ele entrega o seu tudo, o seu precioso filho. E às vezes nós, na adoração, somos provados a isso, a entregar o nosso melhor. E dói, é difícil, né? Entregar, deixar o mundo para servir a Deus. Às vezes a gente se sente sozinho, o mundo nos abandona, mas o Senhor promete estar conosco para sempre. Ele será o nosso Deus para todo sempre. Essa é uma das promessas que Deus vai fazer. Vale a pena qualquer entrega, a nossa vida, tudo é dele. Isso é também adoração, entregar, se render, deixar o mundo, né? Hoje nós vamos ter daqui a pouquinho uma pública profissão de fé, né? Não teremos batismo, já foi batizada a Júlia, né? Mas o batismo, vamos tomar a Santa Ceia, é morrer para o mundo e viver para Deus. Isso é adoração também. Essa consciência, Ele é maior do que tudo, vale a pena, Ele será nosso Deus eterno, nunca estaremos sozinhos, o mundo pode nos abandonar. Os ídolos do mundo são falsos, eles não se sustentam por muito tempo, eles parecem maravilhosos, mas são falsos e são pecaminosos e nos traem por sua pecaminosidade. Por isso que não vale a pena confiar neles, porque são fúteis, são encantadores, mas não como o Senhor. Vale a pena deixar tudo como Abraão deixou, para adorar o único e verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo. Na história de Abraão, nós vemos que na adoração ele obedeceu. Se quisermos adorar a Deus também hoje, temos que obedecer. Obedecer às Escrituras, em espírito e em verdade. O nosso culto não é como a gente quer, mas é como a Bíblia nos ensina, com cânticos, orações, por meio de Cristo, os sacramentos, o batismo. Não é da nossa forma, é da forma que Deus revelou. Ele quer ser adorado assim. Ele tirou seu povo do Egito para ser adorado pelo seu povo. E ele foi dizendo a forma como nós devemos fazer, não como queremos, mas como Deus nos ensinou. Isso requer obediência. Abraão disse: eis-me aqui, pelo menos 2 vezes ou 3 vezes durante a sua adoração. E é na adoração, nos cânticos, na oração, na palavra, ao participar desde a primeira oração do culto, nós devemos estar também dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ativos, participantes do culto, não alheios, mas um versículo que é lido, no coração a gente diz: eis-me aqui, Senhor, amém, eu creio, eu me entrego. É algo dinâmico,
Deus está falando e a congregação está falando a Deus também. Eis-me aqui. Abraão disse, eis-me aqui. A fé, sem fé é impossível adorar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é importante o dom da fé, devemos orar, Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, dá-me fé para te adorar, para confiar em ti, crescer no conhecimento de Deus, crescer na submissão, crescer na entrega, crescer na adoração. Porque como adoraremos se não conhecemos a Deus? Devemos pedir, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero conhecer-te mais. Por meio da fé, um dom de Deus. Submissão também é adoração. Abraão ali entregou seu filho, submeteu-se. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, como diz Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E Abraão, mesmo sem entender tudo, ele se entrega, ele se submete. Muitas vezes, meus irmãos, na adoração, a gente quer entender tudo de Deus e a gente não consegue. Tem os mistérios de Deus. A vida é vivida pela fé, pela paciência. Tudo no final vai dar certo, Deus será glorificado, adorado, mas tem coisa que a gente não entende, mas vamos vivendo, adorando pela fé, nos submetendo, conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecer o Senhor e nos submetendo. A adoração também é submissão, ainda que não entendamos a plenitude de Deus. Abraão, na adoração, provou da provisão do Senhor. Nós também nunca voltamos de mãos vazias diante de Deus. Sempre quando adoramos, nós voltamos cheios. Voltamos cheios da sua provisão, cheios dele mesmo. Essa é a maior bênção. Cheio das suas provisões em nossa vida, o pão de cada dia, a certeza que ele vai cuidar de nós todos os dias, sejam os dias bons, sejam os dias maus, como acabamos de cantar, tu somente és Deus. Nós, na adoração, sentimos essa fé, essa certeza de que Deus está conosco. É uma provisão, como Abraão provou ali. Não, na hora que ele foi sacrificar o seu filho, o anjo disse, não, já sei que temes a Deus. Adoração é temer a Deus. Já sei que temes a Deus. E quando ele olha, está no arbusto ali, um animalzinho, um carneiro, é a provisão de Deus. Da mesma forma, nós temos essa certeza. Ao adorar, ao se entregar, nós temos a certeza que Deus é o nosso provedor. Vale a pena confiar nele. E assim, meus irmãos, essa pergunta, como já falei, a quem adoramos em primeiro lugar? Quem amamos em primeiro lugar? É uma resposta a essa pergunta, é uma entrega dos nossos amores. Isso também é adoração, isso é culto. E aqui podemos dizer, não é, nessa noite, será que nós podemos entregar a Deus o nosso melhor, nossos amores, nossos temores, nossa vida? Senhor, eu confio em Ti. Senhor, aqui estou nessa noite para Te adorar, para Te entregar. Faça isso nessa noite. Entregue a sua vida, confie em Cristo. Se tem alguma preocupação, entregue ao Senhor. Ele é Deus, Ele é o provedor. Então isso é o culto. Durante o culto, Ele nos cura, Ele nos repreende, Ele nos alegra, Ele nos fortalece. Isso no domingo, isso na segunda-feira também na nossa vida diária, na nossa adoração, que continua na segunda-feira, o nosso culto individual. Também deve seguir as mesmas coisas, o temor a Deus, a entrega, todos os dias da nossa vida. Até que chegamos novamente no texto que foi lido, de Isaías, capítulo 1, verso 10 em diante. Deixa eu dar uma afastadinha aqui, que a minha Bíblia está quase caindo. Agora sim. Então, chegamos em Isaías 1:10, né? É condenado o culto hipócrita. Só isso a gente pensa, né? Meu Deus, será que meu culto está sendo aceito por Deus? Será que meu culto está sendo sincero, em espírito e em verdade? Está sendo um culto obediente ou está sendo um culto hipócrita? Porque tudo que a gente vê na Bíblia a gente deve tomar para nós, não é? A gente lê para aprender. Está tudo registrado para que nós possamos aprender e praticar e glorificar a Deus. Aqui no texto, primeiramente falando um pouco do profeta Isaías, ele é um adorador.
provavelmente de família nobre, educado. Foi um adorador. Eu tenho um comentário aqui do Matteo Henry que eu quero citar sobre o profeta. Diz assim: o título de profeta parece algo muito grandioso para aqueles que o compreendem. No entanto, aos olhos do mundo, muitos dos que eram dignificados com esse título pareciam ser bem humildes e simples. O profeta é alguém que tem uma grande intimidade com os céus e um grande interesse por ele. Vejam só, Isaías, um adorador. O profeta é esse. No caso de Isaías, um homem provavelmente de família muito rica, primo do rei. E Deus o chama para ser adorador. Deus o chama para ser profeta. E ele, a história acredita que ele foi martirizado e cerrado ao meio. Olha só, a consequência de ser um adorador, a entrega. Para nós, para o povo de Deus, era um elogio, é um profeta, né? A gente se alegra, que bênção. Mas o mundo, não, para o mundo é às vezes um pejorativo, é alguém, coitado do profeta, entregou tudo a Deus, vai sofrer por Deus. Para nós não, é uma honra. Da mesma forma, a palavra adorador, para nós faz sentido. Somos adoradores, que maravilha, para o mundo é coitados. Coitados dos adoradores que confiam em Deus, que esperam em Deus. Mas para quem conhece a Deus, isso é uma honra. Sou adorador de Deus, sou um profeta de Deus. Sou um adorador. Nós deveríamos nos alegrar por isso. Ainda que o mundo não nos entenda, mas diante de Deus isso tem muito valor. Cada um deve dizer, sou um adorador, vivo. O meu primeiro amor é Deus. Eu amo acima de qualquer coisa nessa vida. No verso 10 do texto lido, nós vemos aí quando o profeta diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra. Meus irmãos, que palavra forte quando Deus chama o seu próprio povo de Sodoma e Gomorra. Que tempo difícil, onde o povo de Deus é comparado às nações pagãs que tinham pecado grandemente contra Deus. Aqui o povo de Deus pecou tanto que Deus os chama de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. O próprio povo de Deus recebe esse título. E aí começa a crítica, o culto hipócrita, o povo hipócrita, o povo do Senhor, agora chamado de Sodoma e Gomorra, desobedientes, desatentos, e o culto parecia ser ótimo. O culto deles era maravilhoso para o homem, mas Deus dizendo: hipócritas, vocês são iguais a Sodoma e Gomorra. Ouvir a palavra do Senhor era um chamado ao arrependimento, ao remanescente, ainda que o cativeiro estivesse certo da Babilônia, mas Deus pouparia os fiéis. Eles voltariam da Babilônia. 100 anos antes, Isaías profetiza sobre Ciro, um grande líder que viria e traria de volta o seu povo à terra, o remanescente. 100 anos antes, até o nome Deus falou, através do profeta Isaías. Veja como Deus governa as nações. Ciro não era nem nascido, já tinha a profecia. Cristo, também, mais de 700 anos antes, já tinha a profecia do Cristo. Alguém maior do que Ciro, o libertador, aquele que tomaria sobre si os nossos pecados. E hoje vamos celebrar ali o que ele fez na cruz. O profeta já profetizou. Então aqui, ouvir a palavra do Senhor era um chamado ao arrependimento. É importante nós respondermos também a questão: a quem estamos adorando? Quem é o nosso Deus? Nos versos primeiros, do verso 1 até o 9, nós temos vários conceitos sobre Deus, o Deus de Israel, que é o Deus a qual nós hoje também estamos aqui adorando. A consciência que estamos diante desse mesmo Deus. E o texto nos mostra que ele aqui é chamado por alguns nomes. Nós vemos aqui no verso 2,
quando é dito: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não atende. Veja que coisa triste. Primeiro ele fala sobre o Senhor. Essa palavra Senhor tem a ver com o Deus de Israel, a revelação pessoal de Deus a Israel. Deus os fez filhos. Deus tem uma aliança com esse povo que agora está rebelde. Que diz aqui que até o jumento, o boi conhece, o jumento conhece o seu dono, a sua manjedoura, né? O animal, ele sabe onde procurar comida. Mas o povo de Deus não conhece, rejeitou a Deus. O povo de Deus não me atende. Que tempo difícil. E o culto, parecia estar ótimo, mas Deus disse: não. Vocês estão com aparência, mas na verdade vocês não me obedecem. O jumento obedece o seu dono, o boi obedece o dono, mas o meu povo não me obedece. Mas o culto parecia estar ótimo. O Senhor abandonaram. Verso 4 fala sobre eles, os filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás, diz o verso 4. Então essa expressão, o Santo de Israel, esse é nosso Deus, o Senhor, o Santo de Israel, que hoje aqui estamos adorando, é o mesmo Deus. O Deus que tinha uma aliança, o Senhor com Israel. Nós temos uma aliança pelo sangue de Jesus, superior a deles. Eles tinham uma aliança por meio de Moisés, por meio de Abraão. Nós temos uma aliança superior por meio de Cristo. O Santo de Israel é o mesmo Deus que aqui hoje estamos adorando. Essa expressão, Santo de Israel, ela significa o esplendor do Senhor. É um Deus ímpar, inspirador em reverência. Ocorre 26 vezes no livro de Isaías. Que coisa maravilhosa, o esplendor desse Deus. Será que nós vemos esse esplendor na hora do culto? Na segunda-feira também na nossa vida, na quarta, quinta-feira. Será que nós conseguimos, pela fé, olhar para esse Santo de Israel, que é santo, é grande? Durante os nossos cultos, nós deveríamos temer e tremer diante dele. É o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. O Deus da redenção, que tirou seus atos redentivos. Tirou o povo escravo no Egito. Nos tirou dos nossos pecados. Aqui estamos adorando o mesmo Deus. Deveríamos ter essa consciência. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos indo juntos adorar o Santo de Israel. Esse Deus tão santo que deveríamos temer e tremer diante dele. Como já disse, esse termo Santo de Israel nos aponta para o esplendor do Senhor, a glória, o caráter, a beleza, a grandeza, que deveria nos deixar maravilhados, que deveria nos fazer pensar que estou diante dele. Ele é o mesmo Senhor. No verso 9, nós vemos aí, quando diz: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então essa expressão, Senhor dos Exércitos, também é o mesmo Deus que adoramos. O Senhor, o Santo de Israel, também é o Senhor dos Exércitos, o único e verdadeiro Deus, aqui falado por Isaías. O Senhor dos Exércitos significa guerreiro divino, comandante de todas as tropas, céu e terra. Significa que ele é Senhor dos exércitos, das estrelas, dos anjos, dos seres celestiais, da terra, dos animais. Ele é o Senhor de todos os exércitos, o Criador. Por isso que todo ser que respira deve adorá-lo, deve se prostrar diante dele. Aqui estamos, somos suas criaturas. Todo ser que respira louve ao Senhor. E parece que de todas as criaturas, o ser humano é o mais duro, viu? Os animais louvam. As estrelas também louvam de alguma forma, refletem o caráter de Deus, toda a criação, todos os animais, todos os seres. Agora o ser humano parece que é o mais duro para se dobrar e adorar o Criador.
Por causa do pecado, não é? Por causa do pecado, a gente resiste, a gente duvida, a fé enfraquece. Será que Deus existe mesmo? Será que Ele é grande? Será que... Aí vem as dúvidas, aí acaba a nossa adoração. Mas por meio da fé, por meio de Cristo, nós podemos sim conhecer, prosseguir em conhecer esse Deus. Como diz as Escrituras, nós devemos amar e conhecer, prosseguir em conhecer o nosso Deus. E como nós crescemos na adoração? Conhecendo esse Deus, conhecendo as Escrituras. E aqui eu quero fazer uma indicação para os irmãos, para que nós possamos juntos crescer no conhecimento de Deus e crescer na adoração. Estamos chegando ao tempo de férias, né? Alguns já estão de férias, outros vão tirar em janeiro. E eu quero propor, se os irmãos quiserem algo voluntário, ler o livro de Provérbios em janeiro. Eu vou procurar ler cada dia um capítulo, mesmo de férias. Quem vai viajar, cresça no conhecimento de Deus, cresça na adoração, adore ao Senhor nas férias, no esporte, na brincadeira, na família. E nós, Simone especialmente, está estudando o livro de Provérbios com o pastor Paul Walsh. E eu quero recomendar isso para os irmãos. São vários vídeos que ele fez mostrando quem é Deus, mostrando a sua palavra através de Provérbios. Eu não estou fazendo ainda, já comecei, mas parei. Eu vou recomeçar agora em janeiro e quero recomendar aos irmãos, eu vou mandar para quem quiser e para quem eu puder também. Esse desafio. Como é que a gente cresce na adoração? Como é que a gente cresce no conhecimento de Deus? É pelas Escrituras, é lendo as Escrituras. Não tem como a gente conhecer a Deus senão pelas Escrituras, senão pela natureza, senão pelo seu Espírito. Tudo que nós conhecemos de Deus é porque Ele se revela para nós, senão nós não o conheceríamos nunca. Mas Deus tem se revelado em Cristo, na cruz, no seu sangue, na sua morte, na sua ressurreição. É Deus se revelando para nós também. E aí o texto segue, verso 11. De que me serve, né? Isso é Deus dizendo para eles e também para nós, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Meus irmãos, que palavra dura, Deus dizer ao ponto, estou farto da vossa adoração, dos vossos carneiros, dos vossos sacrifícios, dos animais cevados, do sangue, porque, meus irmãos, a adoração que o próprio Deus tinha instituído, né? Eles levavam ali em sacrifícios animais, boa condição de vida, de saúde, o melhor que eles poderiam levar, entregavam a Deus, era a forma de adoração deles. Não era nada, digamos assim, ao homem muito agradável, era muito sangue, né? Os sacerdotes ficavam sujos de sangue, tudo aquilo ali apontando para Cristo, que um dia viria o Cordeiro de Deus, de fato, dar a vida por nós. Eles faziam aquela adoração, entregavam, mas o próprio Deus dizendo, estou farto, não é isso que eu quero o coração de vocês, eu quero a sinceridade, o amor, não os bois de vocês, não os bodes, não a melhor oferta, não é isso. Eles estavam confundindo, eles queriam dar a Deus o melhor dos seus animais, o melhor, talvez, o dinheiro que eles tinham, mas Deus, não. Era como se Deus dissesse, todos os animais já são meus. A prata e o ouro é meu. Então, ninguém engana a Deus com uma oferta, com aparência. E Deus diz essa palavra tão dura, estou farto. Estou farto. Estou farto da hipocrisia deles. No verso 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios?
coisa forte também, não é? Eles vinham, iam para o culto, havia aquela divisão, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, e eles iam, mas é como se Deus estivesse dizendo, era melhor ter ficado em casa. Quem foi que requereu de vocês? Vocês virem dessa forma? Vocês virem só por vir? Vocês virem só pelas aparências? É como se Deus estivesse dizendo, vocês estão pensando que eu quero isso? Será que é isso que Deus quer? Trazendo para as nossas vidas, né? Será que é isso que Deus quer? Que a gente venha para a igreja todo domingo, que a gente traga a melhor oferta, que a gente coloque a melhor roupa? Será que é só isso? Quem vos disse que é só isso? Deus quer o coração, Deus quer a vida inteira. Deus quer a consciência do que estamos fazendo aqui. Deus quer a nossa confiança nele, o nosso amor maior a ele. O que não é feito por fé não agrada a Deus. Então, devemos ter essa consciência. Vamos para o culto, dar o nosso melhor, primeiramente no coração. Primeiramente a vida, a entrega, o arrependimento de pecados, consertando nossa vida, entregando. Aí sim, a gente vem, quantas vezes vier melhor. Eu estou lembrando agora de quando eu me converti. Olha, eu não perdi um culto na igreja. Era no domingo, de manhã na escola dominical, à tarde ia para o evangelismo. Lá em Genipapo, íamos, onde hoje é o Parque da Liberdade, havia um manicômio ali, João Ribeiro, a gente ia evangelizar lá. Às vezes ia na cachoeira. No domingo, estava na igreja 6 horas. Quase todos os cultos da semana estava presente. Isso é bom, mas tem que ser acompanhado por fé e verdadeiro amor a Deus, senão é uma religiosidade vazia. Tudo isso é bom, devemos sim amar, estar nos cultos, quantas vezes pudermos mais. Porque foi Deus que instituiu o culto. Ele disse, ele prescreveu, faz parte do trabalhar de Deus, reunir o povo do Senhor. Isso aqui é bênção. Não podemos deixar de fazer isso. Devemos amar a igreja, colocar nossos dons e talentos ao serviço do Senhor. Um tem um dom, outro tem outro. Cada um contribui com o dom que recebeu para que a igreja cresça, para que Deus seja glorificado. Isso é plano de Deus. Somos o corpo de Cristo. Mas tudo isso pela fé. Tudo isso por meio de Cristo, sem hipocrisia. Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Veja que Deus vai cada vez mais sendo mais duros para com o seu povo. Chega ao ponto dele dizer, não tragam mais esse tipo de oferta. O incenso, não é que deveria ser adoração, as orações do povo de Deus. Deus disse, é abominação as vossas orações, são abominações. As festas, até as festas, né? Que eram prescritas por Deus, Deus tinha ordenado, mas Deus disse, nem as festas está me agradando. Hoje nós vamos ter, daqui a pouquinho, quando terminar o culto, a nossa festa ágape, que é tradicional aqui na nossa igreja, um lanche, né? Um simples lanche, mas que a gente ama dividir, compartilhar, e até nossas festas a gente deve saber se comportar bem, né? Respeitar uns aos outros. Às vezes uns comem demais, outros comem de menos. Né? Às vezes os mais ricos, como lá em Corinto, os mais ricos comiam tanto que esqueciam dos pobres. Bebiam tanto vinho que ficavam bêbados, e outros mais pobres eram esquecidos. Então, Deus está vendo tudo isso. Até nossas festas, Deus sabe. Até os sábados, que eram mandamento, não é? Guarda do sábado, na lei, era muito importante. Até os sábados, Deus disse, até os vossos sábados não tem sentido. Eles guardavam os sábados, obedeciam, talvez não trabalhassem,
talvez não levantasse nenhum... Não, já ia exagerar. Talvez não levantasse nenhum garfo para comer. Não, brincadeira, aí já foi exagero. Mas eles cumpriam com rigor até o sábado. Deus disse, não está me agradando, porque o coração de vocês não está sincero diante de mim. Não adianta guardar o sábado. Se não for com o coração sincero, nem o sábado agrada a Deus. Os vossos sábados, a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O motivo era esse, é porque eles estavam cheios de pecados, de iniquidade, de sangue, de desobediência. Aí queria agradar a Deus com os rituais. Aí Deus disse, não. Adoração não combina com iniquidade, com injustiça, com desobediência, não. Verso 14, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Mais duro, né? 15, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos, as vossas orações, não as ouço. É isso, né? Quando eles estendiam as mãos para adorar, Deus escondia-se deles. Quando eles oravam, o Senhor não ouvia. Até que, em último lugar, Deus chama ao arrependimento. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, quero finalizar com isso. Deus, apesar de toda essa situação, Deus estava chamando ao arrependimento, como sempre. Lavem as vossas mãos, se arrependam. Há uma chance de entrega, Deus quer nos renovar. Todos nós somos pecadores, mas Deus quer nos consertar, Deus quer nos purificar em Cristo Jesus, a nossa justiça. É nele que encontramos o perdão, que encontramos a salvação. Chamado, né, já profetizado por Isaías, terminava em Cristo, apontava para Cristo, o nosso Redentor. Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração, logo após o pastor Érico estar com a palavra. Oremos. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a te adorarmos em espírito e em verdade. Não somos perfeitos, Senhor, perdoa nossos pecados, mas queremos ser sinceros na luta contra o pecado, queremos nos afastar, queremos te adorar por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aplica a tua palavra em nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém.